Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Mas antes de colocar o nosso assunto aqui em pauta, tenho a satisfação, vocês já viram na entrada do canal, que o canal Resenha com Magalhães fez a sua primeira parceria com o nosso amigo Adriano, torcedor do Bahia. Adriano, tamo junto. Adriano é nosso parceiro agora aqui no canal, nosso colaborador, vai ter a sua marca estampada aqui no nosso painel. Seguralta, Feira de Santana, Unidade AB Barros Corretora de Seguros, a maior rede de corretoras de seguros do Brasil. Meu amigo, neste momento que estamos passando por uma situação muito grave, a prevenção é o carro-chefe. Tem aquele ditado: melhor prevenir do que remediar. E seguro é prevenção, amigo. Seguro é prevenção. Tenha cuidado com o seu bem, com o seu carro, com a sua moto. A gente sabe que o seguro, muitas vezes, você fica pensando, pô, vou pagar seguro, mas se nunca acontecer nada, joguei dinheiro fora? Não jogou, você está protegendo o seu patrimônio, porque se você perder, depois não pode chorar. Então, aqui na descrição do vídeo está o site da seguradora, Seguralta ou Seguralta, se isso ainda estou acertando aqui, ainda não está muito bom, mas vai ficar maneiro. Feira de Santana com o Adriano, o telefone é 021 7 números 9 36 071. Tá tudo na descrição. Tem o site, entra lá no site, fala com o Adriano, faça a sua cotação. O Adriano também tem, através da seguradora, seguro de carro, moto, tem consórcio, tem financiamento. Ligue, acesse o site, bata um papo com o Adriano. E mais, se falar que viu o anúncio aqui no canal Resenha com Magalhães, vai ter desconto. Adriano, tamo junto, começamos a parceria. Valeu, já vai estar estampado aqui. Um abraço. Galera, agora que já falamos do nosso amigo Adriano, da seguradora dele, ele é de Salvador. A gente vem vendo muitas notícias, né? Através do nosso WhatsApp, que é 022 99 22 54 512. 022 99 22 54 512. Lá temos dois grupos, do Nordeste e do Atlético Paranaense, e muitos desses amigos trazem alguns assuntos. E a gente vai lendo de vez em quando alguns comentários e começa a pesquisar. E eu achei um assunto muito interessante, muito pertinente para vocês, meus amigos torcedores do Nordeste, principalmente para vocês que estão com um time na Copa do Nordeste. E o que eu estou falando? Eu estou falando da declaração do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Então é dessa declaração que eu vou fazer análise. Está no site futebolinterior.com.br. A notícia está lá. Essa notícia é de ontem ou anteontem. E eu também fui pesquisar outras coisas, fui ver outras pessoas falando, o presidente do Santa Cruz falando, outras federações falando, mas o que ele falou tem sentido. A gente viu aqui também que o presidente da Liga, Eduardo Rocha, disse que o campeonato, a Copa Nordeste pode terminar durante o Campeonato Brasileiro, mas tem esse outro viés, que a Copa do Nordeste
pode não ter continuação, porque os campeonatos regionais são mais importantes por causa da vaga para a Série D, por causa da vaga da Copa do Brasil. Então a gente vai falar tudo isso aqui. Então eu peço a você, meu amigo torcedor nordestino, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. E não esqueçam, o canal Resenha com Magalhães está também em conjunto aí com o canal 2-1 dos meus amigos Wendel e Ronexon, que estamos elaborando um programa, agora com a ajuda da corretora do meu amigo Adriano, a gente vai começar a andar e aí vai chegar, se Deus quiser, aos pouquinhos, né? A coisa está começando aos pouquinhos, mas vamos ter uma estrutura aqui para fazer a live e fazer o programa tanto no canal 2-1 quanto no canal do meu amigo Celestial Miranda, vai lá também, quanto aqui no canal Resenha com Magalhães. E não podemos esquecer, meu amigo torcedor baiano, que o baiano está espalhado pelo mundo. E tem baiano na Suíça, o nosso amigo Washington, do canal Bahia na Europa. Também vai lá, dá uma olhada no canal do Washington Bahia na Europa. E outro detalhe, meu amigo torcedor baiano, se o Washington chegar a 500 de inscritos, ele vai sortear uma camisa original do Bahia. Então vai lá, se inscreve. Chegando a 500, o Washington vai sortear uma camisa do Bahia para você. Então vamos lá, galera. O presidente da Federação de Futebol do Pernambuco, ele disse o seguinte, a declaração dele foi o seguinte: a retomada da Copa do Nordeste não é prioridade para a CBF. E ele explicou o seu ponto de vista. Aqui diz, a Copa do Nordeste é uma competição privada. Lógico, tem a chancela da CBF. Se não tiver data, não faz. Ele foi curto e grosso. Se não tiver data, não faz. Fica para outro ano. Não tem problema nenhum. Ou seja, para o presidente da Federação de Pernambuco, ele diz, se não tiver data, não faz, porque é uma competição privada, e fica para outro ano, porque não vai ter problema nenhum. Quando ele diz não tem problema nenhum, é em relação não a dinheiro, tá? Não a dinheiro. Porque, se eu não estiver enganado, só está faltando uma rodada dessa fase de grupos e depois iria já para o mata-mata. A Copa do Nordeste rende um dinheiro muito bom para os clubes. Mas qual é a visão dele? Os clubes que estão na Copa do Nordeste, todos eles estão no Campeonato Brasileiro, ou da Série A, ou da Série B, ou da Série C, ou da Série D. Então, eles já se programaram o ano inteiro para isso. E a preocupação dele é justamente aqueles times que estão disputando apenas o campeonato estadual e pode ter a chance de chegar numa Copa do Brasil e pode ter a chance de chegar no Campeonato Brasileiro da Série D. E isso não é só no Nordeste, não. Isso é no Brasil inteiro. Isso acontece aqui no Rio de Janeiro também, que é assim que é definido quem vai para a Copa do Brasil. Então, seguindo o pensamento dele, a Copa do Nordeste é zero de problema. Cara, a fala dele é meio grossa, né? A fala dele é meio grossa. Você olhando assim rápido, a impressão que dá é que o presidente da Federação Pernambucana tá cagando para a Copa do Nordeste. Não tá nem aí. Penso eu que não é bem assim, não é que ele esteja cagando, mas eu vejo que ele está colocando na balança prioridades para o futebol em geral e não para 14 times, que eu acho que são 14 times, se eu não estiver enganado, na Copa do Nordeste ou mais. Não sei, 16, não sei. Depois eu vou dar uma olhada ali, desculpa se eu errei a contagem. Mas como os regionais dão vaga para a Copa
do Brasil dão vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, e a Copa do Nordeste não faz isso, ele coloca o maior peso no regional. E ele disse mais, que parece que na Copa do Brasil, se eu não estiver enganado, só está classificado, acho que Bahia, Sport e Ceará. O Fortaleza ainda não está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Então, ele pode estar sendo muito frio na declaração dele, e até para alguns menosprezando e tirando um pouco a importância da Copa do Nordeste pela fala, até causa essa sensação, sim. Mas você olhando friamente, principalmente para os times menores, na minha visão, ele não está muito errado. Porque o futebol não vive só da Série A. Não vive só da Série A. Eu, particularmente, sou apaixonado pela Copa do Nordeste. E eu disse aqui, que se tivesse que optar, que se encerrasse os estaduais, eu disse, se encerrasse os estaduais, não teria continuação, e se fazia os outros campeonatos. Mas penso eu que eu tenho que repensar o que eu falei, porque eu estou sendo super egoísta com esses times menores. Super egoísta. Super egoísta. Eu tenho que repensar o que eu falei. A Série A é muito importante, a Série B é muito importante, mas a C e a D. E aqueles times que estão galgando chegar a D? Já tivemos times que estão na Série A hoje que já passaram por isso, Série D, Série C. Times gigantes, como o Bahia, que já teve na Série C. Imagina o Bahia ser jogado de lado e a prioridade ser tudo para a Série A. Então, é para se pensar. E ele diz, é uma competição privada que a CBF tem que ceder as datas. Então, a CBF que cede as datas para a Copa do Nordeste. Com isso, se é uma competição privada e a CBF cede as datas, acredito eu que pela fala dele e pelo que ele disse, que a prioridade da CBF não é a retomada da Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste só deve reiniciar se houver datas depois que for definido datas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e os regionais. Então aqui no Brasil, eu não estou falando de campeonatos externos, Sul-Americana e Libertadores, esquece, isso aí esquece, falando só de Brasil. Então, pelo que o presidente Evandro Carvalho da Federação Pernambucana está falando, prioridade é encontrar as datas para Campeonato Brasileiro, não interessa o formato, Copa do Brasil e os regionais. Aí diz, a CBF cedeu, mas houve uma pandemia e as datas se esgotaram. A CBF não sofre nada, disse ele. A fala dele é muito grossa, vamos ser sinceros. Eu sei que muita gente vai falar, pô, Magalhães, ele está desmerecendo o produto. Cara, eu amo a Copa do Nordeste, vocês sabem. Amo a Copa do Nordeste. Vou ficar muito triste se não tiver continuidade. É um dinheiro forte que esses clubes recebem. Só que será que a gente, por amar tanto a Copa do Nordeste, não está sendo um pouco egoísta com os outros times que não estão na Copa do Nordeste? E para aqueles times que muitos dos jogadores que estão na Série A, na Série B,
vieram lá de baixo. Ele continua dizendo: cabe destacar que um acordo judicial com a Liga do Nordeste faz com que a CBF chancele a Copa do Nordeste até 2022. Ou seja, isso eu não sabia. Então teve que ir para a Justiça, para a CBF, carimbar a Copa do Nordeste. Para o presidente da Federação Pernambucana, os clubes vão sim buscar finalizar o Nordestão, por conta de questão financeira. Ele diz o seguinte, ele dá a opinião dele. Se não tiver data, que não faça. Mas, na visão dele, por causa do dinheiro, os clubes vão concluir a Copa do Nordeste. Agora, quando? Não se tem a menor ideia. Por quê? Porque, pelo que ele está falando, a prioridade da Copa do Nordeste vai ficar por último. Aí aqui diz: em 2020, Sport Santa Cruz e Náutico, que representam Pernambuco na Copa do Nordeste, só na primeira fase, o Sport recebeu 2 milhões e 200. Enquanto Santa Cruz e Náutico receberam 1 milhão e 700. É um bom dinheiro. É um bom dinheiro. Além disso, as quartas de final oferecem mais 300 mil. Os semifinalistas 375 mil e o finalista mais meio milhão. E o campeão fica com mais meio milhão, além da vaga das oitavas de final da Copa do Brasil de 2021. Então o que eu falei lá atrás sobre a Copa do Brasil, falei merda, desculpa. Falei merda. A Copa Nordeste dá uma vaga na Copa do Brasil já nas oitavas de final. E é por isso que o Fortaleza esse ano está entrando na Copa do Brasil nas oitavas de final. É por isso. É por isso. Então, tem a sua importância, sim, a Copa do Nordeste. Porém, para você chegar à Copa do Brasil, você tem outras situações, que é os campeonatos regionais. Então, ele termina e diz: eu acho que os clubes vão querer jogar por causa do dinheiro. É outra história. Quiserem jogar em 24 horas, dia sim, dia não, a CBF vai atender. Mas essa é uma decisão dos clubes. Então ele está dizendo que, meu amigo torcedor que tem um time na Copa do Nordeste, quando se puder voltar, o calendário vai ser preenchido com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e os regionais. E vão tentar encaixar datas para a Copa do Nordeste. A tendência é que o nível técnico fique muito ruim em todas as competições, porque vai ficar muito jogo para pouca data. É um assunto bem polêmico. Porém, o presidente aqui da Federação Pernambucana, ele não está todo errado de todo. Ele não está todo errado. A fala dele é meio fria, meio que tirando um pouco o prestígio da Copa do Nordeste. Pode até ser. Mas ele não está errado de tudo. Ele não está errado de tudo. Porque a gente tem que pensar em como é que vai ficar. Porque não tem só a Série A. Tem a Série B, a Série C e a Série D. Tem a Copa do Brasil. Copa do Nordeste dá a vaga à Copa do Brasil. No início lá eu errei, mas estou consertando agora porque sinceramente eu não sabia. Quer dizer, sabia, mas esqueci, e é por isso que o Fortaleza está na Copa do Brasil nas oitavas de final. Mas é para se pensar. É para se pensar. E eu mesmo estou repensando.
Porque eu dava mais prioridade à Copa do Nordeste do que os estaduais. Mas será que a gente não está sendo egoísta? Os times menores, como é que ficam? O emprego desses caras, como é que fica? Aí aqui diz também, num outro termo, aqui numa outra situação, que eu estou vendo aqui também, aqui, folhape.com.br esporte, também deve ser de Pernambuco. Ele diz a mesma coisa. São 16 times na Copa do Nordeste. E todos os times que estão na Copa do Nordeste estão na Série A, B, C e D. E que já contavam com esse gasto. Então, se tirar a Copa do Nordeste, esse gasto que os times já contavam, eles não vão ter. Que é de viagens, de deslocamento. Será que vai chegar todos os times à fase de mata-mata? Não vai. Então, por um lado, tem um lado financeiro que pode ajudar a alguns clubes. Mas pelo lado financeiro, também pode prejudicar alguns clubes. Mas na verdade, como está faltando, parece uma rodada para se encerrar. E é um caso atípico que está acontecendo no país hoje, quer dizer, no país não, no mundo. Eu sei que é duro, eu sei que posso levar muita pedrada, mas ele não está muito errado. Eu acredito que vai ter continuidade a Copa do Nordeste, sim. Vai ter continuidade. Agora, de que maneira? Se a CBF coloca a Copa do Nordeste lá no calendário como última opção, se sobrar data, coloca. Meu amigo torcedor, acredito eu que a Copa do Nordeste pode ficar assim pro escanteio. A não ser que a CBF não faça o Campeonato Brasileiro do jeito que está fazendo. Ele faça Campeonato Brasileiro regionalizado, como a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, Sul Minas e Rio São Paulo. Faz assim, que aí o deslocamento não vai ser tão grande. Norte e Nordeste, apesar que o Norte fica... Apesar que não tem time na Série A do Norte, só do Nordeste, mas nas outras séries tem. Mas falando de Série A, fazer Copa do Nordeste, Sul Minas e Rio São Paulo. E depois faz aí algum mata-mata entre esses times. Só que aí a Copa do Nordeste também vai ficar complicada, né? Porque só são 4 times. Também não vai dar. São 20 times no Campeonato Brasileiro. Mas pode dividir por região, sim. Acho que não vão fazer isso, que realmente vai ficar muito complicado. Pensando bem, vai ficar muito complicado. Mas pode não ter Campeonato Brasileiro. Não ter. E faz-se a Copa do Nordeste, segue a Copa do Nordeste, segue a Copa do Brasil, segue os regionais, se cria um torneio Sul Minas e um torneio Rio São Paulo até o final do ano. E depois, sei lá, faz igual se fez na Copa União, que tinha lá Liga Amarela, Liga Verde, sei lá, aí o vencedor de uma liga enfrentava o vencedor da outra. Pode ser. É um caso a pensar. Mas sobre o assunto de hoje, o presidente da Federação de Pernambuco foi duro. Mas temos que pensar, será que a gente não está sendo egoísta? Olhando só para o umbigo, a gente está falando de Copa do Nordeste, dos 16 times que estão lá. Porque tem times na Copa do Nordeste que já sabe que não vai se classificar para o mata-mata. Sabe que não vai se classificar. Então já
já não vai estar. Mas os times que vão se classificar vão querer continuar. As datas são muitas? Não, não são muitas, que já vai entrar no mata-mata. Dá para encaixar, mas vai ficar em quarto plano. Isso se tiver data, para dar prioridade ao regional. Então, para ele e para a CBF, os estaduais têm mais peso e tem mais referência para a Série D e para a Copa do Brasil do que para a Copa do Nordeste. Ele não está todo errado, não. Vamos pensar. Em parte, eu concordo com ele. Só discordo dele da maneira como ele se referiu à Copa do Nordeste. Com muito menosprezo. Aí eu não gostei. Esse menosprezo eu não gostei. A Copa do Nordeste é sensacional. E não pode ter esse menosprezo que ele utilizou. Mas a fala e o pensamento dele não está todo errado, não. Então, meu amigo, qual é a sua opinião? Vai aqui no canal, dá a sua opinião, no nosso WhatsApp, dá a sua opinião. E não esqueçam, estamos juntos aí com sempre agora fazendo parte aqui do cenário Segura Alta, Feira de Santana, do meu amigo Adriano, lá com o Ronexon, o Wendel do canal 2-1, Celestial Miranda do canal Celestial Miranda e o Washington do canal Bahia na Europa. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!